Fala meu amigo, fala minha amiga, você já conhece as funções Add Columns e Select Columns no DAX? Quais as diferenças entre elas e qual o potencial que elas têm? Essas funções são funções de tabela, que são funções poderosas dentro da linguagem DAX, dentro do Power BI, e dominar essas funções de tabela podem diferenciar você dos demais profissionais do mercado. E a gente vai começar nessa série de vídeos que a gente está fazendo sobre funções de tabela. Nesse vídeo de hoje, a gente vai tratar justamente da Add Columns e Select Columns. Então vamos começar aqui. Primeiro vamos falar um pouco sobre a sintaxe da função Add Columns e Select Columns. É a mesma sintaxe, a única diferença aqui, ó, onde a gente chama Add Columns, em vez de ser Add Columns, se a gente for usar Select Columns, a gente vai inserir aqui Select Columns no lugar da Add Columns. Então, assim, o resto da sintaxe é a mesma, tá? Então, uma coisa que é importante a gente entender é que na linguagem DAX existem funções de tabela e existem funções de medidas. As funções de medidas, elas têm o objetivo de criar agregações, enquanto as funções de tabela, obviamente, vão criar tabelas, colunas, linhas. A rigor, uma coluna também é uma tabela, só que é uma tabela de uma coluna só. Uma linha também é uma tabela, só que é uma tabela com uma linha só. E, a rigor, uma célula também pode ser considerada uma tabela de uma coluna e uma linha. Então, essas funções de tabela, elas vão criar aí colunas, linhas ou tabelas inteiras que podem ser virtuais ou físicas. As tabelas físicas são aquelas que vão aparecer aqui, ó, listadas aqui, são as tabelas que a gente chama de tabelas físicas. E aquelas tabelas virtuais são tabelas que a gente não vai ver e que vão funcionar por dentro das funções de medida. Então, a gente não vai trabalhar isso agora, isso é um tópico um pouquinho mais para frente, mas o que eu quero que você saiba é que nessa aula e nas próximas, a gente vai trabalhar somente com as funções de tabela física. A gente vai criar tabelas que vão aparecer aqui, a gente vai conseguir ver essas tabelas. Por quê? Porque eu quero que primeiro você entenda como essas funções de tabela funcionam em tabelas físicas, que você pode olhar ali, e depois, conhecendo essas tabelas, você vai começar a inserir elas dentro de medidas como tabelas virtuais. Então a gente vai aí num conhecimento progressivo, tá legal? E aqui, então a gente vai começar aqui com o nome da tabela, a gente está usando a função de tabela, então é o nome da tabela que a gente vai criar, a tabela nova, e aí a gente vai chamar a função aqui, Add Columns ou Select Columns, e aí a gente vem para os argumentos da função. Então aqueles pedaços de informação que vêm dentro de uma função são chamados de argumentos. Isso aí em qualquer linguagem de programação. A gente vai começar aqui com a tabela de origem. Lembra, as funções de tabela elas existem para criar novas tabelas, que podem ser também uma coluna só, uma linha só, ou uma tabela com mais de uma linha e mais de uma coluna. Então, isso aí é uma tabela. E essas funções, a maior parte das funções de tabela são usadas para criar novas tabelas a partir de outras tabelas já existentes. Então isso é interessante. Existem funções DAX para você criar tabelas do zero? Existem, só que isso aí é uma exceção. O Power BI ele não foi feito para você ficar inserindo dados nele. Ele não é um software para receber entrada de dados. Então o Power BI, o que é que ele faz? Ele consolida ali informações de várias fontes, trabalha essas informações, até gerando novas métricas a partir das informações existentes, e aí retorna essas informações por meio de visuais ou de relatórios. Mas você não vai usar o Power BI para inserir dados nele. Então existem funções para criar tabelas do zero, mas elas são exceções. Normalmente você vai estar criando ou transformando uma tabela já existente, ok? Então, o primeiro argumento vai ser a tabela de origem. E aí depois como a gente vai adicionar, olha o nome da função, add columns, adicionar colunas em português, né? Então primeiro a gente vai dar um nome a essa nova coluna, vamos supor, a primeira coluna que eu vou criar, eu vou dar um nome para ela, esse nome vai ficar entre aspas, porque os textos no Power BI, no Excel, são tratados entre aspas, e aí a gente vem com um cálculo para poder calcular essa nova coluna, vai ser uma coluna calculada. Depois a gente vem com o nome, entre aspas, da segunda coluna e o cálculo da segunda coluna e assim por diante. Então é assim que funciona a ordem
das informações para poder criar com o Add Columns. Então, dito isso, vamos para a primeira coisa que eu quero que você veja, que você entenda hoje, que é o funcionamento dessas tabelas, dessas funções. Então, eu estou aqui com a tabela vendas. Então, eu tenho aqui algumas colunas e algumas medidas que eu criei aqui previamente, que a gente vai trabalhar com elas um pouco mais para frente. Não quero entrar no detalhe dela agora não, mas a gente vai usar elas mais para frente. E eu quero visualizar aqui essa tabela. Então perceba que eu tenho numa coluna o ID do cliente, o nome do cliente, são pessoas jurídicas aqui, várias empresas. A categoria, os produtos, na categoria na verdade são os produtos que ela compra de nós, as unidades compradas, de acordo com cada pedido, e o preço unitário de cada pedido. Então, tabela bem simplesinha, é só esse tamanho aqui mesmo, ela é uma tabela pequena, eu gosto de trabalhar com tabelas curtas, para que a gente possa ver o movimento dos dados, ok? Então, vamos começar aqui criando uma nova tabela com Add Columns. Eu vou chamar essa tabela de Add. E eu vou usar aqui, ó, chamar a função Add Columns. Eu vou com aquele primeiro argumento, o meu primeiro argumento é uma tabela de origem, e a minha tabela de origem é justamente aqui a tabela vendas. E aí, então eu vou aqui, ó, chamar a tabela vendas, e eu vou dar aqui o primeiro nome, entre aspas, para minha primeira tabela, que eu vou chamar, para minha primeira coluna nova, a coluna calculada, que eu vou chamar assim de faturamento. Faturamento. E aí eu vou dizer o cálculo do faturamento. O faturamento vai ser, lá na tabela de vendas, eu quero a coluna de preço unitário e vou multiplicar pela coluna de unidades vendidas, ok? Então, perceba que ele me retornou uma coluna faturamento que não tinha aqui na tabela de vendas. Ó. Se eu ver aqui na tabela de vendas, eu não tinha a coluna de faturamento. Agora eu tenho. Então, simples aí, simples e fácil. Agora vamos criar uma nova tabela onde eu vou chamar ela de select, e eu vou chamar a função select columns agora, e vou usar o mesmo argumento de tabela, que é a tabela vendas. Depois eu vou, como nome da primeira coluna, eu vou chamar também de faturamento, mesma medida, mesmo cálculo, e também vou fazer assim, o preço unitário vezes as unidades vendidas. Então, observe que vai ser criada a nova tabela. Então, perceba, antes de qualquer coisa, perceba aqui no canto que essas tabelas, ó, que eu criei, a tabela Add e a tabela Select, elas estão aparecendo aqui no canto. Por isso que eu digo que elas são tabelas físicas. Elas aparecem aqui para a gente e eu consigo visualizar elas aqui fisicamente, ok? Então, são tabelas físicas. Só que aí vem o segundo ponto que eu quero que você perceba. Então, meu amigo, minha amiga, se este vídeo está te ajudando de alguma forma, te ensinando, te ajudando a desenvolver de alguma forma, então prestigie aqui o trabalho dando um like aqui embaixo, é rapidinho, e se você gosta de conteúdo desse tipo, de Business Intelligence, Business Analytics, se você gosta de marketing, contabilidade, auditoria, todos esses temas ligados à área de negócios, sempre com foco analítico, então se inscreve aqui no nosso canal, é rapidinho, é só se inscrever aqui e ativar o sininho para ficar ligado nos próximos vídeos. A gente está aí fazendo bastante conteúdo nessa área e aí vai ser um prazer ter você acompanhando a gente. E aí o que é que eu quero que você perceba aqui é a diferença entre a Add Columns e a Select Columns. Essa tabela aqui eu criei com a Add Columns e essa aqui com a Select Columns. Conseguiu perceber a diferença? Então, na Add Columns eu retorno a tabela de origem inteira e depois eu retorno a nova tabela, a nova coluna, no caso aqui, que eu criei. Se eu tivesse criado 5 novas colunas, então eu teria daqui para cá, que é a tabela de origem, mais daqui para cá as colunas novas criadas, que no caso, essas colunas seriam uma tabela nova criada a partir da tabela de origem. Já quando eu uso Select Columns, deixa eu voltar aqui no Select Columns, observe que eu somente retornei a tabela nova, então a coluna nova. Então, no caso aqui, a diferença é simplesmente que na Add Columns eu vou pegar, o próprio nome da função já diz, né? Eu vou adicionar colunas
naquela tabela de origem, e na Select Columns eu vou selecionar colunas da origem. Na verdade, aqui eu não preciso apenas criar, nesse caso aqui eu usei a Select Columns para poder criar uma nova coluna, mas eu posso também, por exemplo, pegar aqui a coluna de cliente. Então eu vou aqui na Select e eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir aqui uma nova coluna, que eu vou chamar assim de clientes. E em vez de fazer uma nova coluna calculada, eu nem preciso calcular, eu posso simplesmente chamar uma ou mais das colunas para retirar ela, para trazer ela lá da coluna de origem. Então eu vou lá em vendas, aí eu peço aqui, ó, clientes, separo com uma vírgula, pronto, então ele vai trazer. Então a Select Columns vai me servir para selecionar colunas de uma tabela existente ou retornar novas colunas que vão ser calculadas a partir da tabela de origem, sem trazer a tabela de origem junto. Na Add Columns eu vou trazer a tabela de origem junto, ok? O terceiro ponto que eu quero tratar com você hoje já é subindo o nível um pouquinho. Então lembra que eu falei que como primeiro argumento a gente usa uma tabela de origem ou uma expressão de tabela. Então, uma expressão de tabela, o que é uma expressão de tabela? Ela é basicamente uma função que gera uma tabela. Então você pode, no lugar de uma tabela física, você pode colocar nesse argumento uma outra função dentro da função addColumns que vai te retornar uma tabelinha, uma tabela dentro de outra tabela. Então lembra da aula anterior? Se você não viu a aula anterior sobre values e distinct, então ó, eu vou deixar aqui em cima no card o link para o vídeo anterior, onde a gente fala da função values, que a gente vai usar ela aqui agora, então é importante você saber. Deixa eu criar ainda uma nova função, uma nova tabela, que eu vou chamar ela aqui de add2. E eu vou usar aqui a função values, que nem a gente fez na aula passada, e lá na tabela vendas, eu vou pedir uma lista distinta de clientes. Então, olha aí a tabela que vai ser criada para mim, uma tabela de uma coluna só. Então perceba que na minha tabela vendas, eu tenho o mesmo cliente aparecendo várias vezes. Com a função values, ele me retorna uma tabela sem nenhuma repetição. Então aqui a values criou para mim uma tabela, tá? Só que aqui, vamos supor que eu não quero, obviamente, somente o nome dos clientes. Eu quero saber o total de vendas, o total de unidades compradas por cada um desses clientes. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa função aqui, ó, essa fórmula aqui, values, que eu fiz para criar uma tabela, e vou usar isso aqui como uma expressão de tabela, ou seja, isso aí vai ser o primeiro argumento da minha função addColumns. Então, eu vou aqui, ó, chamar addColumns por fora da função values. A função values vai ser o meu primeiro argumento, e agora eu vou criar uma nova coluna que eu vou chamar aqui de total unidades. E qual é o cálculo que eu vou fazer aqui? Eu vou usar a medida total, eu vou mostrar ela daqui a pouco aqui, a medida total unidades que eu já tinha criado. Então a medida total unidades é justamente a soma das unidades vendidas, que é a soma dessa coluna aqui. Só que eu já tinha essa medida feita antes e eu usei ela aqui para calcular add2. Então perceba que ele calculou para mim, ele somou todas as unidades vendidas para Alfa, para Certania, para Megabon e Pretório. Então perceba aqui que a gente novamente criou uma nova tabela a partir de uma tabela anterior, sendo que essa tabela anterior ela não existia fisicamente aqui. A gente criou ela por meio de uma expressão de tabela. Se a gente fizer a mesma coisa, deixa eu copiar ela aqui, criar uma nova tabela, eu vou fazer a mesma coisa com a função select. Vou chamar aqui de select 2 e vou copiar a função aqui, só que eu vou trocar aqui para select columns. Então observe a diferença aqui que vai acontecer. Lembra da diferença entre a select columns e a add columns? A add columns só vai me trazer
a coluna nova, que é a coluna calculada. Ela não vai me trazer a primeira, ok? Então, o que seria justamente a tabela de origem, que em vez de ser uma tabela, é uma expressão de tabela. E aí, meu amigo, minha amiga, já vamos avançar um pouquinho aqui para o próximo tema, que é com relação aos contextos de filtros, contextos de filtro, de linha, como é que eles se comportam com essas funções de tabela. Então, vamos mostrar um exemplo aqui. Deixa eu voltar para a Ed 2 que eu criei. Então, observe que na Ed 2 eu tinha colocado a medida total unidades. A gente sabe que as medidas elas servem para agregar informações. Só que se em vez de eu trazer uma medida aqui para dentro da função, eu trouxer, deixa eu colocar aqui, ó, total unidades 2. Eu vou fazer o mesmo cálculo, só que em vez de eu fazer esse cálculo importando uma medida que foi criada por fora da tabela, eu vou fazer esse mesmo cálculo aqui dentro da tabela. Esse total unidades nada mais é do que a soma, a função sum, na tabela vendas. Opa, faltou a vírgula aqui, né? Então, sum. E na tabela vendas, eu estou somando as unidades na tabela vendas. Está faltando um parêntese aqui. Pronto, então, olha só a diferença. Essa medida total unidades é o mesmo cálculo dessa medida aqui, ó, soma das unidades. É a mesma coisa. A diferença é que, quando eu usei a medida total unidades, que foi criada anteriormente aqui, ó, total unidades, ela me retornou o valor filtrado por cliente. Já quando eu fiz esse cálculo dentro da própria função addColumns, ela não me retornou a soma filtrada, ou seja, ela filtrou todos os valores indiscriminadamente, sem separar por cliente. Então, quando eu usei uma medida, ele me deu o valor filtrado. Quando eu não usei a medida, eu fiz aquele cálculo equivalente à medida, mas eu fiz dentro da própria função, ele me retornou o valor sem filtros. Então isso aqui é bastante interessante, a gente vai discutir isso aqui com mais calma. Mas antes, deixa eu criar aqui uma outra medida aqui. Vou dar mais um exemplo disso aqui, tá? Eu vou colocar aqui média. E eu vou usar a medida média. O que foi que aconteceu aqui de errado? Ah, sim, ficou faltando o parêntese aqui. E aqui ficou sobrando 1. Pronto. Então, observe que ele me deu a média só da alfa, a média só da Sertânia, a média só do Megabom. Mas se em vez de usar a medida média, eu criar, vou colocar aqui, ó, média 2, eu usar a função average, vendas, unidades, calcular aqui por dentro, ele vai me dar a média sem a filtragem. Então, isso aqui é bem interessante. Na verdade, o que é que acontece aqui? Essas funções de tabela, elas são funções iterativas, elas são funções que vão calcular linha a linha, elas não olham para cima e para baixo. Na verdade, essas funções, elas olham apenas para os lados. A gente vai discutir isso aqui com calma no outro vídeo, a gente vai explicar direitinho como é que funcionam essas diferenças, mas para fins desse vídeo aqui, eu quero que você entenda que essas funções de tabela, elas não veem filtro, elas vão fazer o cálculo linha a linha. Então, quando ela calcular linha a linha aqui, ela vai calcular nessa linha aqui, ela vai calcular a média de todas as unidades. Aqui na tabela vendas unidades, ela vai olhar aqui para essa categoria, essa coluna aqui, ó, unidades, e vai fazer a média de tudo isso aqui. Mesma coisa aqui, ó, total unidades. Ela vai linha a linha, ela vai lá na tabela vendas, vai pegar unidades e vai somar tudo que está aqui em unidades. Então ela vai fazer esse cálculo olhando para a tabela que está do lado. Ela não vai observar que nas linhas de cima ou nas linhas de baixo
de baixo, a mesma categoria se repete. Então, ela não faz essa agregação. Isso porque o cálculo está sendo feito por dentro dessa função de tabela. Agora, quando você usa a medida que já foi feita por fora, então ela vai fazer essa visão de filtro. Por quê? Porque ela foi criada por fora da função de tabela. Ela foi importada aqui para dentro, então os filtros já estavam presentes. Então, é bem interessante isso aqui. Agora, deixa eu fazer a mesma coisa, só para a gente finalizar, voltando aqui para essa tabelona aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui na tabela, na primeira tabela que a gente criou, e eu vou colocar aqui a média, uma nova coluna de média, e aí eu vou chamar a medida média, e eu vou de novo colocar aqui, ó, média 2, e vou fazer o cálculo por dentro. Average, vendas, unidades. Então, observe aqui, ó, que quando eu usei, de novo, né? Quando eu usei a média, opa. Quando eu usei a média com a medida, ela fez a minha média linha a linha. Só que aqui, ó, aqui na ED 2, ela fez a média de tudo que estava em alfa aqui em vendas. Ela pegou aqui em vendas, tudo que era alfa, ela agregou e tirou a média. Tudo que era sertânia, ela agregou e tirou a média e retornou a média aqui, ó, por cliente. Já nesse caso aqui, ele não, como eu tenho todas as linhas aqui na tabela, então ele vai me dar a média. Existe filtro aqui, tá? A gente importou essa medida de fora, só que ele está filtrando linha a linha, porque cada linha, na verdade, ela vai ser considerada individualmente. Então ele vai tirar a média somente dessa linha aqui, a média de 69 é 69, a média de 65 é 65, a média de 68 é 68. Então, nessa média aqui, ele fez linha a linha. Só que quando eu peguei e coloquei a média dentro da própria função de tabela, olha o que ele fez aqui, ó. Ele me deu uma média transversal entre todas as categorias e todas as unidades vendidas. Então, a gente vai explorar isso aqui melhor no próximo vídeo, onde a gente vai estudar com calma essa questão dos contextos de filtro e como alterar esses contextos de filtro. Os contextos de filtro, quando você usa medidas, eles têm um padrão que o Power BI retorna. Quando a gente usa funções de tabela, a gente já viu aqui, o padrão é totalmente inverso. Quando a gente usa função de tabela, se você fizer o cálculo internamente a função, o padrão é ele não ter filtragem. Já quando você usa uma medida, a gente viu aqui, o padrão é ter filtragem. Como é que a gente pega uma medida que já está filtrada e tira os filtros? Como é que a gente pega uma coluna que está sem filtros e impõe os filtros? E não só isso, a gente não... Existem formas, existem meio termos aí, ou seja, às vezes a gente não tem filtro nenhum, a gente quer colocar todos os filtros. Às vezes a gente tem todos os filtros, a gente não quer filtro nenhum. Isso aí é mais fácil. Mas existem formas onde a gente pode pedir filtros parciais, ou seja, eu quero filtrar, mas eu não quero filtrar tudo. Eu quero tirar o filtro, mas eu não quero tirar o filtro de tudo. Então essa dinâmica aí é o que diferencia o profissional mais avançado em DAX daqueles profissionais básicos. Então a gente vai continuar esse mesmo exemplo aqui e a gente vai construir em cima desses exemplos que a gente fez com Add Columns e Select Columns, e em cima disso a gente vai estudar essa questão das transições de filtro, de transições de contexto de filtro, para que esse vídeo não fique muito longo. Então se você quer entender melhor isso, segue esse vídeo aqui, ou aqui, que a gente vai deixar o card aqui, e aí a gente vai poder estudar isso aqui melhor. Então fica com a gente, um abraço e até a próxima.